Gálatas 6, 7 e 8. Dizem assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu quero meditar com os irmãos e amigos, usando como tema semeaduras. Semeaduras. Dicionário da língua portuguesa diz que semear é o ato ou efeito, semeadura é o ato ou efeito de semear. Semeadura é o ato ou efeito de semear. Jesus, ele algumas vezes usou este exemplo voltado aí para a agricultura. Ele falou sobre aquele que semeou a semente em lugares diferentes. Estão lembrados, né? Uma semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu em terreno rochoso, a outra caiu entre espinhos, a outra caiu em boa terra. Ele usava sempre esses exemplos fáceis ao conhecimento dos ouvintes. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa também esta verdade tão preciosa. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura e da ceifa, da semeadura e da colheita. A pessoa vai colher o que semeou. E ele fala aqui, meus irmãos, de carne e espírito. Estou nessa introdução aí para entendermos este assunto. Observem aí no capítulo anterior, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 e o versículo 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Observem bem, se no capítulo 6, ele está falando de semeadura da carne e semeadura do Espírito Santo, duas coisas. Aqui no capítulo 5 ele está dizendo que a carne, ela milita contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo milita contra a carne. Não é interessante isso? Lá no 6, nós vamos ver agora, semeadura da carne para a carne, e semeadura do Espírito para o Espírito. E ele está dizendo que os dois não combinam entre si, carne e Espírito. Eles são opostos. Eles não estão andando juntos, de comum acordo. E eu quero, nesta oportunidade, usando o texto aí do capítulo 6, falar sobre semeadura carnal e semeadura espiritual. É muito fácil, porque o texto já
está explicando. Nós só vamos reforçar. Não preciso tirar nada de mim. Aliás, se eu tirar alguma coisa de mim, eu vou estragar a passagem bíblica. Então, é só frisar o que já está registrado. Observem bem, semeadura carnal. Por que é que estou chamando de semeadura carnal? Vejam de novo o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ora, se está dizendo o que semeia da sua carne, da sua própria carne, então é uma semeadura carnal. Não temos outra coisa a dizer. É uma semeadura carnal. Eu estava olhando algumas passagens bíblicas sobre essa semeadura carnal. Observem bem, lá em Jó diz assim: semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles ceifam, semeiam o mal, não vão colher o bem. Depois eu vi também lá em Provérbios, que diz assim: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Olha outra semeadura aqui, semeando contendas. No coração fica maquinando o mal, então vai semear contendas, discórdias, separações. E lá em Oséias, o profeta Oséias tem uma palavrinha que eu já usei muitas vezes e já ouvi muita gente dizer. O Oséias diz assim: semeiam ventos e cegarão tormentas. Há uma outra tradução que fala: semeiam ventos e colhem tempestades. Não é uma coisa muito ouvida. Semeou vento, vai colher tempestade. Eu acho interessante estas passagens que auxiliam, porque a Bíblia, para os estudos, e os teólogos sempre lembram que Bíblia se interpreta com Bíblia. Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, quando eu quero falar sobre semeadura carnal, e eu começo a ver lá o registro em Jó, começo a olhar lá em Provérbios, vejo Oséias, então eles vão nos ajudando a entender esta semeadura carnal. Sabemos o que é semear. Semear, estamos semeando, estamos jogando sementes, O texto está falando de dois tipos de semeaduras, carnal e a espiritual. Já estamos entendendo um pouco desta semeadura carnal, que é o semear da carne para a sua própria carne. Não este elemento carne, mas natureza humana. Sempre que a Bíblia fala de carne, concupiscência da carne, inclinação da carne, ela está dizendo da natureza humana, a tendência que nós temos. É por isso que nós sempre estamos vendo o assunto que diz respeito à carnalidade. Fulano aquela hora não falou no espírito, falou na carne. Foi tão ríspido, foi tão sem educação, não houve refinamento na sua palavra. Então, foi na carne, na força da carne. Me lembro quando eu estava no seminário, tinha um aluno, um colega, que tinha lá os seus ímpetos humanos. E certo dia houve alguma coisa, ele disse lá alguma coisa, e o outro falou: olha, fulano hoje
ele nem estava na carne, ele já estava no osso. Então, já a coisa ficou pior ainda, né? Ele já falou, é no osso. Já foi ao extremo. Meus prezados irmãos, vejam aí no capítulo 5, eu não posso sair desses dois capítulos aí, 6 e 5. No capítulo 5 aí de Gálatas, observem bem, eu vou ler 19 a 21. Olhem bem, capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne, nós estamos falando de semeadura carnal. As obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Notaram que relato, como ele nos mostra a respeito da tendência humana, da inclinação. Eu já disse aqui várias vezes em pregações, e usei a expressão, o diabo, a serpente, lá no Jardim do Éden, envenenou a raça humana. Eu gosto dessa expressão, envenenou. A raça humana está envenenada. Quando há a aceitação de Jesus, o sangue de Jesus Cristo atua tirando os efeitos deste veneno, mas ele continua presente. É isto que Paulo fala das inclinações da carne, das tendências humanas. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo disse, não há ninguém bom, nenhum sequer, bom só Deus. Foi a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque dentre nós não há nenhuma pessoa que possa dizer que não peque, que não erra, que não age pela carne, pelo impulso da carne. Todos nós somos fracos, todos, sem exceção. E prezados irmãos, quando a palavra fala da semeadura carnal, a carne, ela está semeando, e o apóstolo aqui está falando que vai semeando prostituição, vai semeando impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias, vai semeando. Vai semeando. Como é que vai ficar o ambiente? Como é que vai ficar a sua própria vida? Não precisam abrir, mas no livro seguinte, que é Efésios, nós temos lá o apóstolo Paulo falando sobre mentira, também frutos da carne. Ele vai falando sobre furto, palavra torpe, palavra indecorosa. Ele fala sobre amargura, ele fala sobre malícia, ele fala sobre gritaria. Irmãos, a relação é interminável dos procedimentos carnais. E a tendência natural é eu semear isto. Eu vou semeando. A minha maneira de ser, o meu gênio vai se extravasando, eu vou semeando. Agora, é impressionante como esta semeadura não tem lugar que ela não seja feita. Se não houver os devidos cuidados, que nós vamos falar daqui a pouco sobre a semeadura do Espírito, se não houver os devidos cuidados, nós vamos semear toda esta imundície na vida do nosso cônjuge,
da nossa família, no nosso local de trabalho, na igreja. Irmãos, nenhum de nós, a começar por mim, nenhum de nós consegue deixar de ter mau pensamento. Deixar de ter mau pensamento. Eles vêm. E esses maus pensamentos, se não são cuidados, eles vão se exteriorizar pela minha boca, pelos meus atos, pela minha conduta, pelo meu temperamento, pela minha maneira de ser, de agir e de reagir. É muito sério, muito sério. O João Calvino, um dos maiores teólogos da história, João Calvino disse que o pecado estragou completamente o ser humano. É a corrupção total, a degradação total do ser humano. Os irmãos podem me apresentar aí um grande pregador, um grande cristão, uma preciosa cristã. Não pense que ele ou ela sejam impecáveis. Sejam impecáveis, não há ninguém impecável. É por isso que o servo do Senhor coloca isto aqui, sob a direção do próprio Espírito, nos mostrando desta semeadura, o que semeia para a sua própria carne, ele vai semear para os seus deleites, para os seus prazeres. Ele vai reagir com alguém para satisfazer o seu ego. Não é comum uma pessoa falar assim, vai ver com quem ele está falando. Não é assim que nós gostamos de reagir? Vai ver, ele me paga. Está querendo satisfazer a sua carne. A sua carne que está contaminada. Então vai semear esta fartura de semente que ele tem dentro de si. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Coisas em putrefação, coisas mal cheirosas. Os irmãos sabem disso, não preciso ficar com pormenores aqui. Os irmãos sabem. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui agir daquela maneira? Eu criei inimizade, eu causei problema, eu incendiei uma família. É sempre assim. Colhe. Ele vai semear coisas carnais. E eu creio, sem querer julgar a ninguém, eu creio que todos aqui, a começar por mim, todos aqui, já passaram por estas experiências de semear na carnalidade e não vai colher diferente. Vai ter a sua colheita e normalmente com mais fartura do que a semeadura. O assunto é muito sério, meus irmãos. Muito. Eu digo isto diante de Deus, que eu tenho pensado muito na minha natureza humana, o que o pecado fez comigo, como ele me estragou. Então eu preciso de uma reação sobrenatural para ser diferente hoje. Preciso. Na naturalidade, eu semeio na carnalidade. E em segundo e último lugar, vem a semeadura espiritual. É maravilhoso. Semeadura carnal, imprópria, nociva. Só prejudica, só estraga, só atrapalha.
Agora vem a semeadura espiritual. O texto diz aí, repetindo o versículo 8 na sua parte final: mas o que semeia para o Espírito, pode notar que está Espírito com E maiúsculo, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que semeia da carne para a carne, agora o que semeia do Espírito. Meus prezados irmãos, só pode semear para o Espírito quem tem o Espírito. Não tem jeito. Quem tem o Espírito pode semear também na carne. Mas quem não tem o Espírito não tem jeito de semear no Espírito e para o Espírito. Olhem bem como é que é a situação do cristão. O não cristão, por mais que ele se esforce, ele não tem jeito de semear para o Espírito, no Espírito. O cristão pode semear das duas fontes, tanto da carne como do Espírito. E o apóstolo Paulo escreve aqui para cristãos que estão na Galácia, que são os Gálatas. Ele disse: o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora voltemos ao capítulo 5, aí de Gálatas. Observem aí, tão conhecidos versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, é o mesmo Espírito que fala aqui do capítulo 6. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já imaginaram, meus irmãos, quando ele diz: o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna? Todas estas preciosidades têm a sua origem no Espírito Santo. Não existe amor fora do Espírito Santo, não existe verdadeira alegria fora do Espírito Santo, não existe paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio fora do Espírito Santo. Não existe. Ele é a fonte de tudo isto. Então, se eu já estou frustrado com a semeadura carnal, elas só me dão aborrecimento, elas só prejudicam a minha vida e os meus relacionamentos, até a vida familiar, em primeiro lugar. Se eu já estou frustrado, cansado, decepcionado, e tenho o Espírito Santo como o penhor da minha salvação, como o selo da minha vida eterna, então eu vou tomar esta resolução: eu quero viver com prudência para não semear na carne, semear no Espírito. Agora a semeadura vai ser espiritual, vai ser totalmente diferente. Meus prezados irmãos, somente cristãs espirituais semeiam para o Espírito. O cristão carnal, o próprio nome já diz, o cristão carnal não semeia para o Espírito, ele semeia para a sua própria carne. São os semeadores espirituais, eles são os que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. São os que andam no Espírito, diz o texto do capítulo 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. São os que não querem agradar e satisfazer a sua carne, o seu ego, a sua vida, as suas inclinações. Não querem satisfazer. É como se nós hoje disséssemos assim: já estou cansado de carnalidade, já estou cansado de semear na carne. Esta semeadura na carne não me trouxe
nenhum benefício. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Agora, eu quero fazer semeadura no Espírito. No Espírito. Meus prezados, se houver uma resolução séria, definitiva, bem pensada em nós hoje, quanto a isto, eu estou certo de que a vida vai sofrer uma mudança radical. Radical. Esta semeadura no Espírito vai fazer de nós pessoas diferentes. Sabem, eu às vezes fico cansado de aconselhar. Porque aconselho e não vejo mudança. Eu, como pastor, estou dizendo isso, mas eu tenho certeza que as pessoas também diriam isto quanto a mim. Se, pastor, não faça desse jeito, pastor, não fale assim, pastor, diriam a mesma coisa. Eu estou cansado de aconselhar o pastor também. A gente se cansa, E qual é a conclusão que eu chego? Conselho não muda ninguém. Os irmãos concordam comigo? Conselho muda alguém? Conselho faz pensar. Né? Conselho faz pensar. Mas mudar o coração? Não. Eu desafio qualquer pessoa aqui a me provar o diferente. Conselho não muda ninguém. Bons exemplos também não mudam ninguém. Bons exemplos são necessários e nos fazem pensar, refletir. Espera aí. Aquele exemplo é digno de ser imitado. Então ele me faz pensar, analisar, avaliar. Mas mudar não. Mudar não. Então eu só acredito em mudança na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu visitante. Eu só acredito mudança pelo poder do Espírito Santo. No mais, é só fracasso, é só frustração. Mudança no poder do Espírito Santo. É por isso que o texto está dizendo de semeadura carnal e semeadura espiritual. Por muito trabalho que um filho dê, o cônjuge dê, um familiar dê, por muito trabalho, por muita tristeza, por muita lágrima que ele tire de nós, só haverá mudança. Eu sei que tem a nossa parte de aconselhar, de dar exemplo, de proceder de maneira diferente, mas só haverá mudança com o poder do Espírito Santo de Deus. Só. Não tem mais jeito. Não tem. Meus irmãos, o que eu já ouvi de presos em penitenciárias, lá atrás das grades, anunciando, mostrando, pastor, agora, se eu tivesse tomado conhecimento disso antes, sim, agora eu vou ser diferente. Sai dali, se não continua naquele caminho, vai para um caminho pior. Na igreja, da mesma forma, pessoas cometendo os seus mais diversos pecados, mostra, a pessoa ouve, a pessoa concorda. É mesmo, eu preciso mudar de vida, Tinha um rapaz aqui em São José dos Campos, eu trabalhei com ele durante muito tempo, isso 1990 e poucos, trabalhei alguns anos, e ficava um pouquinho de pé quanto à moral, quanto o seu caráter, de repente estava lá embaixo, na lama de novo, e voltava a me prometer, não, agora não, o senhor pode acreditar em mim, agora não. E eu me lembro muito bem que eu falei, fulano, eu não acredito em você está entendendo? Eu não acredito. Mas pastor, o que é isso? Não acredito em você, eu acredito em Jesus. Se Jesus, pelo Espírito Santo, operar, aí sim, aí você será uma pessoa diferente. Mas enquanto você estiver prometendo, pelo seu raciocínio, pela sua razão, não vai haver mudança. Mudança é temporária, ela tem prazo de validade. Só com o poder do Espírito Santo.
Crendo nisto, meus prezados irmãos e amigos, vamos pensar, a vida de todos, minha, sua, nossa, a vida de todos, é uma vida de semeaduras. Amanhã, segunda-feira, vamos ter 24 horas para semear. Terça-feira, vida de semeadura. Dentro de casa, na escola, no local de trabalho, na rua, no lazer. Vida de semeaduras. Ninguém fica sem semear. Ninguém. Somos semeadores. Agora, nós vamos semear pela carne ou vamos semear pelo Espírito? Toda colheita depende da semeadura. Se nós estivéssemos num estudo bíblico, para eu dar oportunidade para manifestações, eu perguntaria e gostaria de ouvir, me fale aí, na sua vida, sobre semeaduras que trouxeram dor de cabeça para você, decisões que frustraram o seu coração. Eu tenho certeza que nós precisaríamos passar muitas horas ouvindo testemunhos. Agora eu faria uma outra pergunta. E na semeadura pelo Espírito Santo, quando foi que trouxe aborrecimento na sua vida? Quando foi que trouxe tristeza, amargura? Não, pastor. Todas as vezes que eu semeei no Espírito, eu só colhi preciosidades. E por que não insistir? Por que não continuar? Por que não persistir? Semeaduras. Hoje, quantas vezes semeamos? E o que semeamos? Saindo daqui, nós vamos continuar semeando, dentro do carro, nas suas conversas, nos seus assuntos, vai semear. Não tem jeito de ficar sem semear. Agora, a colheita será, dependendo daquilo que semearmos. Que Deus nos ajude, meus prezados, que entendamos isto, e sempre lembrando, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará. E esta ceifa respinga nos outros. Já notaram isso? A ceifa atinge outros. Tanto a semeadura pelo Espírito como a semeadura pela carne atinge outros. Eu tenho certeza que familiares que não tinham nada com isso receberam resultados daquela semeadura ou da outra semeadura. Deus pode fazer com que esta palavra penetre o coração. Hoje o servo de Deus, ele disse, eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu nunca tive palavra para o coração de ninguém. E tenho certeza que nunca terei. Eu tenho palavra para o intelecto, para o pensamento, para deixar pensar. Agora, se o ouvinte deixar o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo vai colocar no coração. Eu não consigo colocar no coração de ninguém. Só pelo poder do Espírito Santo é que essa palavra chega onde precisa para realizar a mudança. Amém.